Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Malheiros, sou engenheiro mecânico e calculista de estruturas metálicas. O objetivo desse vídeo que eu estou gravando hoje para vocês é fazer uma demonstração prática do software StrapMetal. Com certeza hoje, no ramo, na área de cálculo de estruturas metálicas, ele é considerado por muitos calculistas um dos melhores softwares. Então, o meu objetivo hoje é fazer o cálculo de um mezanino de forma simples, rápida e objetiva, para demonstrar para vocês como é fácil a operação do software na prática do dia a dia. Então, vem comigo que eu quero mostrar para vocês na prática na tela do meu computador. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Tá ok? Vamos dar início então a modelagem desse mezanino. Então vamos abrir aqui o StrapMetal, tá ok? Então essa daqui é a interface primária dele, que aparece assim que tu abre o programa. Então essa daqui é a primeira interface que aparece dele. Então, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós iremos então criar um novo modelo. Então nós vamos aqui nessa ferramenta, novo modelo, e vamos dar um nome para esse nosso projeto, para essa nossa estrutura. Então, mezanino metálico, 4.5 por 7 metros. 7 metros, ok. Então aqui, pessoal, aqui é onde nós definimos as propriedades do modelo, ou seja, as propriedades da estrutura. Então a unidade que nós utilizaremos é o metro, tá ok? Para a unidade de medida, e para carregamentos nós vamos utilizar quilograma. Tipo de modelo, então aqui nós temos os tipos de modelo, que pode ser pórtico plano, tipo grelha, pórtico espacial ou treliça. Então a gente escolhe pórtico espacial, e aqui é o método de criação do modelo, como que nós vamos criar a nossa estrutura. Então nós vamos modelar ela a partir do zero, utilizando então os comandos do Strap. Então clicamos aqui em continuar, e essa daqui então é a interface do StrapMetal, tá ok? Na aba de geometria, tá? É aqui que nós vamos desenvolver. Nesse caso aqui agora, nesse exemplo que eu vou estar passando para vocês, então um exemplo bem simples, tentar fazer rápido o seu objetivo, mas vamos criar ele do zero, tá? Nó por nó, toda a estrutura, tá? Depois vamos fazer os lançamentos das cargas, as análises então da estrutura e o dimensionamento propriamente dito, onde a gente faz todas as verificações dos perfis da estrutura. Tá ok? Seguindo então a norma NBR 8800. Tá ok, pessoal? Então vamos dar início. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é definir os nós da estrutura, ou seja, os pontos iniciais e finais de cada barra. Então a gente vem aqui no comando nó, tá ok? Clicando no comando nó, eu gosto de iniciar colocando as coordenadas aqui embaixo nessa região aqui, ó. Aqui a gente vai colocando as coordenadas, ou seja, as dimensões da nossa estrutura, nó a nó, ou seja, a distância de um nó até o outro. Então, se nós dermos um F6, automaticamente ele já nos habilita a alteração aqui embaixo. Então, x1, eixo x1 vai ser 0. Então dá um tab, x2 vai ser 0 também, x3 0, porque o ponto inicial é o ponto 0 para os três eixos. Ok? Então o ponto 2. Então a primeira coisa que nós vamos definir é o comprimento, ok? Do mezanino, ele vai ser de 7 metros. E a largura dele de 4,5 metros. Nesse comprimento, nós vamos estar subdividindo a estrutura em 4 segmentos, ou seja, 2 partes de 2 metros e 2 partes de 1,5 metro. E na largura, nós vamos estar subdividindo ela em 3 partes, ou seja, 3 partes iguais de 1,5 metro.
Tá ok, pessoal? Então a gente vai iniciar essa criação como se fosse uma grelha, a parte superior da estrutura, tá certo? Então vamos fazer o primeiro nó a 1,5 m. Então F6, X1, 1.5, X2, 0, 0, até finalizar. Ok? Então o nó 3, como o X1 ele já é 1,5 m, então agora X2 é 3 metros. X1, perdão, é 3 metros. Então 0, 0, 0. Você pode notar aqui, aqui são as medidas finais do nó inicial até o último nó criado. E esse dx minúsculo aqui, dx1, dx2, dx3, é a distância do último nó criado para o nó então que nós estaremos criando. Tá ok, pessoal? Então, no caso ponto 3, x1, 3, então ele andou 1,5 m. Então, finalizamos o comando também. E agora vamos para o último nó. Ok, então, F6, 4.5, 0, 0. Ok, finalizada essa primeira parte aqui. Então eu gosto muito já de trabalhar conseguindo visualizar a estrutura já ela em 3D. Não gosto muito de ficar ela no plano 2D. Então a gente vem nessa ferramenta aqui de rotação e escolhemos a opção isométrica 1. Damos um ESC e aqui nós temos então os 4 primeiros nós. Tá ok? Da parte da largura então do nosso mezanino. Existem várias formas, várias maneiras de você criar a geometria, criar a tua estrutura. Então eu estou fazendo a mais inicial possível, que é criar nó a nó. Então depois você vai ter, né, tem cópia, então você pode fazer como grelha, você pode fazer, importar arquivos em DXF já com a estrutura toda ela já definida, importar para dentro do Strap, né? Mas no caso aqui, a nossa ideia então é fazer essa videoaula ensinando esse passo a passo, né? Demonstrando como que se utiliza as principais ferramentas do software. Tá ok, pessoal? Então aqui para darmos seguimento, nós vamos copiar então esses 4 nós aqui para definirmos os 7 metros do comprimento. Como eu falei, então vão ser mais 2 segmentos aqui de 2 metros e 2 segmentos de 1,5 m. Então nós vemos aqui no lado direito, no canto, né, inferior direito da tela, aqui na abinha cópia. Clicamos em cópia e selecionamos translação. Em translação nós vamos copiar todos os nós. Então todos os nós, selecionamos um ponto, né, um ponto de referência e por coordenadas, ou seja, nós vamos dar uma coordenada, uma dimensão do quanto eu quero copiar esses 4 nós, tá ok? Então por coordenadas, então ponto x1, ok, vamos dar um F6 aqui e a coordenada então vai ser menos 2, porque eu quero que a estrutura ande para lá, então menos 2, 0, 0, 0, ok, número de cópias. Então vamos copiar 2 vezes, por quê? Porque precisamos de 3, né, de 3 segmentos de nó para podermos ter 2 segmentos de 2 metros. Então 2 cópias, ok, aqui fica tudo assim, ok. Vamos em translação, então todos os nós. Ok, vamos selecionar um nó de referência, selecionamos por coordenadas e aqui nós andaremos então na coordenada x3. Então damos um F6, então x3 menos 2 metros. Ok, Enter número de cópias. Então vamos fazer 2 cópias para poder termos então 2 segmentos de 2 metros cada. Então 2 cópias, aqui permanece tudo igual. E damos OK. Então, vocês podem perceber, então já temos esses 2 segmentos aqui, de 2 metros cada. Ok, agora nós vamos então fazer os outros 2 segmentos de 1,5 m, totalizando então os 7 metros do comprimento da estrutura.
Então aqui, pessoal, nós vamos fazer então os outros dois segmentos de 1,5 m cada um deles. Tá ok? Então o procedimento é o mesmo, cópia, translação. Aqui selecionamos então individualmente os nós ou por janela, mas vamos selecionar individualmente. Confirma. Nó de referência por coordenada F6. E vamos até o x3 menos 5.5. Então ele vai dar 1,5 m. E número de cópias 1. Ok? E agora então vamos fazer o último lá. Mesmo procedimento, translação, individual. Nó de referência por coordenadas F6. Ok, então aqui 7 metros, menos 7 metros, né? Menos 7. Então, número de cópias 1, ok. Então, como vocês podem perceber, a parte superior, então, como se fosse uma grelha aqui da nossa estrutura, ela está com os nós finalizados. Ok, pessoal? Então, a gente pode já fazer os 4 nós que vão dar a parte inferior dos pilares, dos 4 pilares, né, das extremidades. Mas para evitar, né, confusão depois com os nós, por ser uma estrutura simples, poderíamos. Mas para evitar confusão, então a gente já poderia até aqui fazer as barras, né? Já ir colocando as barras das extremidades da estrutura e as barras centrais. Ok? Mas já vamos fazer então os nós aqui da parte inferior dos pilares. Então, mesmo procedimento, cópia, translação, individual, selecionamos então os quatro nós das extremidades, confirma, nó de referência por coordenada F6, e então qual é o eixo que vamos trabalhar? O eixo x2. Então, x2, a altura da nossa estrutura é 3,5 metros, então menos 3,5. Ok, então, número de cópias, também uma cópia apenas. Então está aí. Então todos os nós da nossa estrutura eles estão criados. Então qual que é a segunda parte agora? Na segunda parte nós definirmos então os perfis, né, que a gente vai colocar na estrutura. No primeiro momento nós definimos os perfis aleatoriamente. Depois, na parte de dimensionamento, a gente verifica se aquele perfil selecionado ele atende ao carregamento que a estrutura está sendo solicitada ou não. Aí depois é feita então a verificação. Então no caso aqui, nós vamos então em barras, propriedades, e nessa opção aqui então, nós iniciaremos a definição dos perfis para a estrutura. Então definir, revisar, perfis, aqui tem várias opções, mas selecionaremos perfis. E aqui são os tipos de perfil que a gente pode selecionar para a nossa estrutura. Então, vamos fazer o perfil W, né, um perfil bem convencional. E vamos definir que as propriedades dessa estrutura, ou seja, a nomenclatura de cada perfil, ou seja, vamos ter um perfil para, né, as vigas das extremidades, ok? Vai ser um perfil. E as vigas internas nós teremos outro perfil, e os pilares nós teremos outro perfil. Então nós teremos 3 perfis, vamos definir aqui 3 perfis para cada necessidade da nossa estrutura. Então para as vigas das extremidades vamos utilizar um perfil, deixa eu olhar aqui, um perfil 310. Vamos colocar aqui um perfil 250 por 17.9. Como é viga, nós utilizaremos então essa opção aqui de x2, que é o eixo vertical, utilizando o eixo de maior inércia do nosso perfil. Então por isso nós alteramos aqui. Então damos OK. Então o perfil 2, que no caso são as vigas internas, vamos definir também. Perfil W, vamos colocar 150 por 22. Então, definimos aqui também o eixo de maior inércia. Ok. E o perfil 3 para os pilares. Então, pilares. Um perfil 200 por 26.6.
pode ser normal mesmo aqui. Ok. Então definimos as 3 propriedades, né, das barras que nós vamos estar utilizando na nossa estrutura. Então fechar. Então agora nós vamos definir a nossa estrutura, ou seja, lançar as barras, colocar as barras entre os nós. Então definir. Então qual que é a propriedade? Aqui embaixo nós temos então o número do nó, o número da barra e qual é a propriedade que nós vamos utilizar para a barra que nós vamos colocar. Então nós vamos colocar a barra com propriedade 1, que são essas vigas da extremidade. Então propriedade 1, ok? E aqui nós podemos fazer uma linha de barras, uma sequência de barras ou em arco. Então nós poderemos selecionar aqui sequência de barras também junto com linha de barras. Então selecionamos aqui, aqui e finalizamos o comando. Tá ok? Vamos fazer então as barras, as vigas internas então da estrutura. Então definir, mudamos a propriedade para a propriedade 2, que é a barra 2. Aqui então desselecionamos a sequência de barras e vamos começar a fazer então as barras, as vigas internas. Ok, então aqui a nossa estrutura, a parte superior, né, já está definida, já com as barras colocadas, ok, de acordo com as suas propriedades, conforme nós definimos. Então agora vamos colocar as barras dos pilares. Então definir, qual que é a propriedade que nós definimos lá? Propriedade 3, então seleciona aqui e colocamos as barras dos pilares. Então, estrutura definida, está toda ela colocada, ok. Agora então, nós vamos trabalhar aqui em relação à questão dos vínculos, ou seja, os vínculos entre as vigas, né, viga, pilar, como vai ficar os vínculos entre eles. Então, vínculos, selecionamos ali a opção vínculos, liberação de momentos, liberar momento em M2 e M3, liberar esforços nas duas extremidades de cada barra. Então, no caso aqui, nas duas extremidades, nós teremos apenas estas internas aqui, tá ok? Então vamos selecionar, damos OK, individual e selecionamos estas barras internas. Ok, porque nós iremos informar ao programa que esta barra será uma barra única, tá certo? Assim como estas barras da extremidade serão barras únicas, ou seja, uma barra inteira. E estas barras aqui serão barras apenas de união, né, e barras para evitar então a flexo-torção destas vigas centrais aqui e das vigas da extremidade. Tá ok, pessoal? Então, continuando com os vínculos, liberação de momentos em uma extremidade, ok. E vamos selecionar todas a extremidade da barra, onde então fazemos essa liberação de momentos. Aqui. Então está ok, já está com os vínculos acertados, tá ok. E agora então nós colocaremos os apoios, né, os apoios da nossa estrutura, dos pilares da nossa estrutura. Estaremos definindo isso agora. Então, a gente vem aqui em apoios e vamos definir esse como engastado. Ok? Então, podemos selecionar individualmente, como janela, todas essas opções aqui, ou por níveis, ou todos os nós. Então, selecionaremos por níveis.
no nível, qual que é a altura, né? O eixo da altura da nossa estrutura é o eixo x2. Então, selecionamos x2 e temos apenas dois níveis, o 0 ou o menos 3.5. Então, selecionamos o menos 3.5 e damos OK. Tá certo? Ou poderíamos também ter posto individualmente um a um. Tá ok, pessoal? Então, a parte da geometria da nossa estrutura, ela está finalizada. Tá? Então, fazendo nó a nó, bem lentamente, é assim que se faz. Então, essa estrutura, quem já é projetista, quem já trabalha, né, com estruturas metálicas, poderia rapidamente fazer no AutoCAD ou qualquer outro software, né, e gerar então o arquivo DXF e importar para dentro do StrapMetal, sem nenhuma dificuldade. Então agora nós vamos fazer o lançamento das cargas na nossa estrutura. Então que cargas que nós vamos ter? Então a gente vem aqui na aba cargas. Tá ok? Então aqui todas as ferramentas relacionadas à aba cargas. Tá certo, pessoal? Então, quais as cargas que vão estar atuando na nossa estrutura? Nós vamos ter o peso próprio, né? O peso próprio das barras em si. Tá ok? E há uma coisa que eu não mostrei, vamos só voltar aqui na aba geometria. Nós também podemos visualizar como que está a nossa estrutura renderizada. Então, vocês podem ver a estrutura toda ela aqui. Então, as vigas no eixo de maior inércia, está tudo ok, né? Os pilares, tudo certinho. Então assim que está a nossa estrutura. Podemos rotacionar ela para visualizar, tá certo? Podemos ir rotacionando, visualizando ponto a ponto, se ficou realmente de acordo com aquilo que o projeto definiu, né? Ou no caso que o cálculo, melhor para o cálculo, né, e para a estrutura. Depois se faz então o projeto. Então só para mostrar para vocês, tem essa opção aqui. Podemos também colocar cotas, né, cotas nesta estrutura. Então é um programa muito completo, muito bom. Então podemos ter as informações, clicando nesse comando aqui, podemos ter informações de todos os pontos, né? Quais as dimensões, quais as barras que estão conectadas àquele nó. Então, muito completo e muito bom mesmo. Então, retornando, vamos fazer o lançamento das cargas. Então, pessoal, nós teremos o peso próprio da estrutura. Nós teremos uma carga permanente de um piso, né? Que será colocado então nessa estrutura, né? Um piso de madeira ou algo, né, assim. Então, como vai ser um mezanino para escritório, então vamos colocar um piso de madeira. Tá? Essa região aqui é a região onde vai subir a escada. Então, não lançaremos carga nesta região aqui. Tá ok? E também teremos a carga variável, que é a sobrecarga. Tá ok, pessoal? Que é definida de acordo com a norma NBR 6120. Né, para escritórios. Então, uma sobrecarga aí de 200 kg por metro quadrado. E o peso próprio, ou seja, o próprio programa já define. E o peso do piso na estrutura nós estaremos definindo como 30 kg por metro quadrado. Tá ok? Então, para o lançamento das cargas na estrutura, a gente vem aqui na ferramenta novo, ou seja, nova carga, e vamos dar um título. Então é uma carga permanente, um CP, né? Carga permanente, peso próprio, PP. Tá ok? Carga permanente 1. E damos ok. Então agora nós vamos definir. Então peso próprio, deixamos selecionado barras e vamos em definir. Aqui tem todas as opções, uma carga uniformemente distribuída, né? Uma carga concentrada, carga de temperatura, carga linear, ou seja, e peso próprio. Então, peso próprio de todas as barras. Qual é a direção do nosso eixo de vertical? Eixo X2. Então, fator menos 1. Ok. Então, estão todas as cargas aqui com as direções corretas. Vocês podem ver a flechinha apontando para baixo.
Então o carregamento peso próprio está finalizado e clicamos em finalizar. Tá ok, pessoal? Então agora faremos o lançamento da carga do piso. Então, novo, então é uma carga permanente também. Carga permanente 2, piso. Então damos OK. Só que agora não é mais barras, nós vamos selecionar a opção cargas globais, porque nós vamos lançar ela, como o próprio nome diz, como uma carga global. E lançaremos ela em quilos por metro quadrado. Então definir carga, então vão ser menos 30 quilos por metro quadrado, porque é uma carga que ela tende a fazer uma sobrecarga de cima para baixo, obviamente. Então uma carga por área, a direção global x2, lançaremos nas barras. Tá ok? Então OK, vamos selecionar a área de atuação desse carregamento. Então iniciaremos aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto e finalizamos aqui. Por que não colocamos aqui? Como eu falei, então aqui vai ser a região onde estará a escada para acesso à parte superior do mezanino. Então, esse X ele indica que a carga está entrando na estrutura, ok? Então a carga negativa entrando na estrutura e finalizamos esse carregamento. Então agora vamos lançar o carregamento variável, que é a sobrecarga então na estrutura. Então novo. Então, carga variável, que é a sobrecarga. Ok, ok. Cargas globais. Vamos fazer o mesmo procedimento. Poderíamos também ter copiado, né, esse carregamento e apenas alterar, mas vamos fazer ele novamente. Então, definir menos 200, carga por área, global x2, barras e OK. Selecionaremos o mesmo contorno que já havíamos selecionado anteriormente. Tá ok, pessoal? Também tudo correto, né? Em X a carga está entrando, menos 200. Está entrando na estrutura, uma carga vertical negativa. Tá certo? Então podemos finalizar. Ok, pessoal? Então o carregamento, a parte de lançamento de cargas na nossa estrutura está finalizado. Para este caso aqui, são essas as cargas que a estrutura vai estar sendo submetida. Então, o que agora nós fizemos? Nós calculamos, né, vamos calcular então esses carregamentos, clicando nesse botão aqui, calcular. Então, não salvar a matriz, normal, calcular. Ok, está calculado. Então, pessoal, agora, o que nós vamos fazer? Como vocês sabem, ou talvez, se ainda não sabem, né, a norma 88, NBR 8800 nos ensina que para o dimensionamento dos perfis, ou seja, esse procedimento de cálculo, né, pelo método dos estados limites, nós temos duas situações. A primeira situação, para verificação dos estados limites de serviço, ou seja, de utilização, nós estaremos então verificando a flecha máxima, né, dos perfis, para ver se ela está dentro da norma. E a segunda verificação, né, dos estados limites últimos, né, para ver então a resistência mecânica de cada perfil. E na questão da resistência mecânica, a norma nos exige então que nós apliquemos coeficientes de ponderação. Então você pode também verificar lá na norma, está tudo detalhadamente, tudo certinho, né, nos instruindo quais os fatores que se colocam, né, nesses coeficientes de ponderação, ou seja, é um majoramento da carga. Tá ok, pessoal? Então a gente vem na opção aqui combinações e na opção, várias opções aqui, mas vamos em definir. Então definir as combinações de carregamento. O que são essas combinações? Nada mais é do que você combinar carregamentos que podem atuar sobre a estrutura simultaneamente. Então fazer todas as verificações possíveis, né, de que possam ocorrer junto àqueles carregamentos na estrutura, ou seja, para que
os perfis sejam dimensionados para o pior caso possível. Tá ok, pessoal? Então a norma nos ensina que, né, para a carga permanente de peso próprio de estrutura metálica é 1,25. Tá ok? Então, carga permanente de piso, né, ou seja, de estrutura, não é necessário. No caso aqui é um piso de madeira, então é um equipamento, é um material que vai estar sendo in loco, né, posto na estrutura, então colocaremos um coeficiente de 1,5, um fator de 1,5. Tá ok? E também podemos considerar que a sobrecarga poderá estar sendo poderá, né, atuar juntamente com os demais carregamentos. Então, sobrecarga também, fator, coeficiente de ponderação 1,5. Tá ok, pessoal? Então, a outra situação, né, 1,25 do peso próprio e 1,5 do piso e sem sobrecarga. Então, para a verificação, né, da resistência mecânica, utilizaremos essas duas combinações aqui. E para a verificação da flecha, então, existente nos perfis, né, para a questão da utilização da estrutura, nós não utilizamos coeficientes de ponderação. Então, elas são as cargas reais. Então, tudo 1, neste caso aqui. Então, 1 e 1, desconsiderando a sobrecarga. Então, das combinações para este caso, rapidamente seria isso. Então, damos um OK. Certo, pessoal? E agora, então, nós iremos para a parte de metálica, a aba metálica, aonde nós faremos, então, a verificação dos perfis que nós selecionamos para ver se, em função do carregamento que nós colocamos na estrutura, se os perfis que nós definimos atendem ou não atendem. Tá? E lá então nós faremos todas as demais operações que são necessárias. Então selecionaremos a aba metálica. Aqui teremos que definir uma tabela de perfis. Então utilizaremos, né, a tabela brasileira. Tá ok? Aqui brasileira também. E ok. Então, pessoal, a primeira coisa aqui na aba de metálicas que nós teremos que fazer são definir os padrões. Então, clicamos em padrões. Então, definições dos parâmetros padrões para o cálculo. Então, deformação admissível, utilizaremos L por 350. Compressão, esbelteza admissível na compressão 200, né? A norma nos exige que seja esse valor, né, no máximo esse valor, no mínimo, né, esse valor, e tração no máximo 300. Área de tração, vamos reduzir um pouco, deixar em 95. Usar resultados máximos de cada direção. Não estamos utilizando cantoneira. Desselecionamos essas opções e damos OK. Então vamos definir a norma também. Então voltamos lá em padrões, norma. Então a estrutura ela vai ser verificada pela norma brasileira, né, 8800, como eu já tinha, né, comentado. Que tipo de aço nós vamos utilizar? Então tem esses aços aqui. Para você selecionar, vamos utilizar o MR 250, ou seja, com tensão admissível de 250. Seria compatível a um A36. Ok, pessoal? Deslocabilidade. Estrutura deslocável. Então, chapa dobrada não teremos. E as demais informações ali está relacionado, né, a estruturas mistas, que também não é o nosso caso. Então, ok. Então, pessoal, como eu comentei antes, a gente precisa informar para o programa entende que de um nó até o outro, ele é uma barra individual. Para que o programa entenda que esta barra, formada por 1, 2, 3, 4 barras, ela é uma barra única e como na realidade ela é, e esta é a mesma coisa, e estas travessas aqui é a mesma coisa, nós temos que informar isso para o programa. Então a gente vai clicar nessa opção aqui, combinadas, ou seja, nós vamos combinar, né, definir várias barras combinadas em uma só.
Ou seja, diremos para o programa que essas 4 barras, ela é uma barra única. Então, combinadas. Aqui tem várias definições. Automática, o próprio programa, né, por toda, né, a sua estrutura interna de cálculo, ele já define automaticamente quais são as barras combinadas. Ou você pode, né, fazer toda essa seleção individualmente. Então, deixamos aqui a opção automática, né, para ser mais rápido também, e selecionamos definir todas as barras. Então, a gente pode fazer uma avaliação para ver se o programa definiu corretamente. Então, aqui o programa definiu, está correto, esse aqui correto também, e esta barra aqui correta também. Por que que ele definiu que é essa barra aqui que vai ser uma barra única? Porque nós liberamos momento e definimos que essas aqui, elas não vão estar exercendo momento sobre essa barra transversal aqui. Mesma coisa para esta e para esta. Tá ok, pessoal? Então, o programa automaticamente definiu estas barras aqui como únicas. Mas, quando se trata de uma estrutura maior, mais complexa, a gente precisa avaliar, né, para ver se realmente o programa definiu corretamente e, por vezes, fazer alguns ajustes ou fazer esse processo manualmente também, para que não ocorra erros. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, definidas, né, as barras combinadas, podemos calcular a estrutura. Então, clicamos em calcular todas as barras do modelo OK. Então, aqui ele nos dá uma tabelinha, né, informando as capacidades, os esforços que estão ocorrendo nas barras e quais as barras que atenderam e as que não atenderam, né, aos esforços que foram aplicados na estrutura. Então, analisando aqui, nós podemos ver que a barra 4 e a barra 11 não atendeu, né, de acordo com a norma NBR 8800 para os esforços que estão sendo solicitados na estrutura. Então, fechamos aqui e vamos dimensionar essa estrutura. E podemos também verificar, né, quais são as barras onde está ocorrendo isso, né, selecionando essa opção aqui, exibir esta opção aqui, que ela vai nos demonstrar o que? Por cores e por porcentagens, ela vai nos mostrar qual é a porcentagem de utilização da resistência mecânica de cada perfil. Ou seja, está utilizando 90% da resistência que aquele perfil nos dá, está utilizando 50%, 20%, 100%, acima de 100%, fica completamente vermelho, ou seja, aquele perfil não nos atende e vai ter que ser, né, substituído para um perfil com uma inércia maior, ou seja, uma resistência mecânica maior. Então, selecionamos cores e porcentagem e damos OK. Então, podemos verificar que essas vigas aqui da extremidade, né, o perfil que selecionamos não atende. Então, não atende e aí muito, né? Ou seja, resistência mecânica e possivelmente a flecha que estará gerando nesse perfil também não atenderá a norma. Tá ok, pessoal? Então, nós teremos que redimensionar este conjunto, né, em função dos carregamentos que ele está sendo solicitado. Então, nós vamos em dimensionar e podemos dimensionar pelo tipo da geometria, ou seja, da geometria que nós definimos. Então, damos um OK, todas as barras e calculamos novamente. Então, o programa, quando a gente faz essa operação, o programa automaticamente procura, dentro do tipo de perfil que nós definimos, o perfil que mais se encaixa, ou seja, fica mais próximo de 100%, para ficar uma estrutura leve, né, mas que atende à solicitação dos carregamentos, ou seja, que atende, né, que não vai ceder, que não vai escoar, não vai haver ruptura, né, do perfil. Ok, pessoal? Então, aqui ele definiu os pilares, definiu estas vigas e estas vigas também. Tá ok, pessoal? Então,
esta é uma forma de dimensionarmos a estrutura. Depois, logicamente, poderemos prosseguir no dimensionamento. Então, a gente pode fazer uma análise aqui também, verificar como está ficando. Então, podemos ir avaliando, né, olhando toda a estrutura. Ok, pessoal? Então, no caso, estes perfis que foram colocados nas extremidades, nessa distância maior aqui de 7 metros, eles estão bem no limite, né? 92% de utilização da resistência deles. Os pilares 78%, estas aqui 100%, então acredito que seria melhor alterarmos. Então vamos ver que perfil está sendo utilizado. Então podemos vir aqui em resultados, exibir seções selecionadas, ou seja, qual a seção que o programa definiu. Então definiu um W310 por 23. Então esse aqui é o caso mais crítico, né? Então vamos redimensionar estes perfis, né, destas vigas das extremidades maiores. Então a gente vem dimensionar, verificar uma seção específica. Eu defino a seção. Então selecionamos o perfil W e vamos colocar um perfil com um momento de inércia maior. Então vamos selecionar este 310 aqui por 28.3, uma resistência mecânica maior. E vamos verificar o comportamento dele na estrutura. Então damos OK e selecionamos agora a opção individual. OK, estas barras aqui. Mudamos e recalculamos. Então calcular todas as barras do modelo. Então aqui também podemos fazer uma verificação e então agora já mudou, né, a porcentagem de utilização em função do carregamento. Então resultados, exibir capacidade de trabalho, ok, então 79%, 78%, 65%, então está no caso aqui 30%, então está sobrando bastante resistência mecânica nessas vigas menores aqui de apoio, tá ok? Mas para entendermos um pouco então a funcionalidade do dimensionamento, né, de uma estrutura no Scrap Metal, já conseguimos ter um bom entendimento, né, com esta estrutura aqui, tá ok, pessoal? Então agora, para atualizar essa estrutura, a gente vem em arquivo, fechar e atualizar a geometria com os novos perfis definidos no cálculo. Então, OK. E podemos retornar à aba geometria e aqui estarão os novos perfis. Tá, OK? Depois podemos também tranquilamente, para não ficar essa disparidade de perfis maiores e menores, mesmo que esses perfis aqui não exijam, né, uma viga tão grande, por questões de estéticas poderemos usar a mesma. Tá ok, pessoal? E também podemos avaliar agora os resultados. Então, ok, vamos em carga. Toda vez que eu retorno lá para a aba geometria, ou retorno saio da estrutura, eu preciso recalcular ela. Então, calcular. Então, agora podemos ir em gráficos para avaliar o comportamento, né, os deslocamentos, as reações e tudo mais da nossa estrutura. Então, aqui na aba gráficos, né, tipo de exibição. Então, geometria, barras, deslocamentos, reações, né, o resultado de carregamento, de combinações, né, envoltória de combinações ou carregamentos, né, os parâmetros. Então aqui iremos apenas para visualizar, né, em combinações. Então combinações para verificar a flecha máxima, né, a flecha que está ocorrendo na estrutura, como foi comentado antes. Então
não consideramos as combinações com coeficientes de ponderação. Tá ok, pessoal? Então, selecionamos aqui deslocamentos, podemos selecionar aqui animado e damos um OK. Ok, pessoal, então aqui podemos verificar, né, o deslocamento que está ocorrendo na nossa estrutura. Então 159 é o valor que está dando ali, mas ele está elevado a 10 na 2, ou seja, 10 ao quadrado, então é 100. 150 dividido por 100 dá 1,59 centímetros. Tá ok, pessoal? Então a gente pode fazer depois a verificação para ver se essa flecha está dentro do permitido pela norma ou não. Podemos finalizar aqui a animação. Podemos verificar também, né, as reações para depois fazer um cálculo de base, né? Então, estão aqui todas as reações nas bases da estrutura, né? Nas bases de apoio da estrutura. E, enfim, temos inúmeras verificações, avaliações, né, que podemos fazer tanto no conjunto como um todo, quanto em partes, né, em peças, em perfis específicos, né, da estrutura. Então, há uma gama enorme de verificações que podemos fazer em cada peça ou no conjunto como um todo. Tá ok, pessoal? Então, nesta demonstração de hoje seria isto, ok? Então, pessoal, depois de a gente poder verificar, né, as reações e todas as demais informações que desejamos ter do conjunto como um todo, ou de uma estrutura, ou de um perfil, né, em específico, uma barra específica, aqui na aba metálicas também, ok? Nós podemos verificar aqui em resultados, nós podemos exibir o resultado, né, o resumo de aço, que é algo muito importante também. Então, exibir resumo de aço, ou seja, é uma tabela que o programa gera automaticamente com a seção, comprimento total e o peso de cada perfil que estará sendo utilizado na estrutura e o peso total da estrutura. Então, aqui 1088,9 kg. Então, este é o peso da estrutura, logicamente sem ligações, né? Só os perfis principais da estrutura, pilares e vigas. Tá ok, pessoal? Então, aqui nós conseguimos extrair exatamente, né, todos os perfis que estaremos utilizando. Tá certo, pessoal? Poderemos também, depois, gerar imagens dessa estrutura. Poderemos, como foi demonstrado antes, exibir as seções, né, que foram selecionadas na estrutura, gerar imagens, né, deste formato aqui, para então passarmos ao projetista, para ele saber que perfil utilizar na hora de realizar então o projeto mecânico da estrutura metálica. Tá ok, pessoal? Também depois poderemos gerar imagens, né, com os esforços, as reações, né, as deformações em cada perfil. Então, poderemos gerar uma imagem renderizada para passar para o projetista também, né, para ele poder, né, entender como foi pensado o cálculo da estrutura, tá ok? Para fazer de acordo, para que não ocorram problemas, tá certo? Então, pessoal, o Strap é um software muito bom, como vocês puderam ver, é muito intuitivo, é uma rotina simples, onde você define a geometria, você cria ela do zero com muita facilidade, né? Você faz o lançamento das cargas, analisa resultados, dimensiona, né, a estrutura na aba de metálica. Então, pessoal, é um software muito intuitivo, muito simples de aprender e de trabalhar. Não precisa se assustar, com certeza um excelente software. Então, pessoal, essa foi a rotina de cálculo, né, de um mezanino.
Como eu falei para vocês, tentaria ser o mais, né, rápido e objetivo possível. A gente poderia ter explorado um pouco mais as ferramentas e tudo mais, mas então esse não era o objetivo da videoaula. O objetivo era realmente demonstrar, né, essa ferramenta, como você utiliza ela, como que você faz, né, a geometria, o lançamento das cargas, a análise dos resultados e o dimensionamento propriamente dito da estrutura. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem uma sugestão, né, para um próximo conteúdo, deixe abaixo o seu comentário. Também não se esqueça de se inscrever no canal, né, dá o joinha, lá dá o seu like, né, ativa o sininho para que você possa receber também todas as notificações quando a gente for postando novos conteúdos. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.